O segundo modelo, irmãos, interessante também nessa ordem litúrgica, também um modelo escocês, só que de 1641, cerca de 80 anos depois desse primeiro modelo lido, nós temos um segundo modelo litúrgico. Esse modelo ele é também interessante porque ele tem elementos distintos. E depois eu vou comentar um pouco sobre os elementos que estão aqui apresentados. Mas veja, nesse modelo o culto começa com o ressoar de sinos, né? Os sinos, então, tocavam, e esse tocar os sinos significava o chamado para o culto público. Note que as igrejas no século XVI e no século XVII, que é o caso aqui, usavam sinos também ali no alto das suas torres. O sino não é uma coisa da Igreja Católica Romana. O sino era um alerta para chamar o povo ao culto. Era um aviso de que o culto iria começar. Cada badalada do sino tinha um significado. As badaladas, elas não eram aleatórias, elas estavam ali enviando comandos para as pessoas. Então, o culto, a ordem litúrgica é colocada com um ressoar de sinos, ou seja, imediatamente antes do culto começar, nesse modelo litúrgico, os sinos, eles ressoavam ali, e então as pessoas estavam prontas para começar o culto. Então, vem os elementos propriamente ditos. Nós temos, primeiro momento aqui, uma oração de aproximação de Deus, uma oração de invocação ao Senhor. Note que o primeiro modelo é a interpretação da Bíblia, a leitura e a explicação da Bíblia. Nesse segundo modelo, nós temos uma oração de invocação a Deus, onde o Deus trino, ele é invocado, ele é chamado para receber o culto que a sua igreja está agora mesmo iniciando e prestando tão somente a ele. É um modelo bem interessante, pessoal, e bastante usado atualmente, contemporaneamente, nas nossas igrejas reformadas. Geralmente, o modelo apresentado aqui dos cultos reformados contemporâneos, eles iniciam com uma oração invocatória. É essa oração que está sendo descrita aqui em 1641, na Escócia. Depois dessa oração, nós temos, então, duas leituras das Escrituras que eram, então, apresentadas. A primeira leitura era uma leitura no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, um texto selecionado especificamente ligado à ideia que está sendo tratada no culto. Um texto é escolhido e lido também pelo pastor da igreja. E depois um texto do Novo Testamento, que faz referência ao texto do Antigo Testamento lido, como numa espécie de cumprimento do Antigo Testamento. Por exemplo, o texto que anuncia, onde Isaías anuncia que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E logo depois o texto do Novo Testamento, com o cumprimento dessa profecia em Mateus, no Evangelho de Mateus, aonde o anjo Gabriel vai e anuncia a José que Maria, sua esposa, vai ser mãe, e o que nela está gerado é do Espírito Santo, ou seja, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Esses textos eram lidos nesta ordem litúrgica. Então, a ordem era um texto do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Um texto do Antigo e depois a leitura de um texto do Novo Testamento. Após esse momento, um salmo era cantado. Mais uma vez, os salmos eram, então, os salmos metrificados eram cantados e os louvores a Deus eram entoados ali pela igreja. Apenas um salmo era cantado nesse primeiro momento. É importante destacar isso, a questão de quantos salmos eram cantados, irmãos, porque os cultos atuais, né, nas igrejas, de uma forma geral, as igrejas cantam corinhos ou hinos, e geralmente cantam 2, 3 hinos em sequência. Aqui, um salmo era cantado, e o motivo para isso é que o cântico dos salmos é muito mais longo do que o cântico de 2 corinhos ou 3. Então, é uma letra que se desenvolve mais, é uma letra que há uma demora maior na completação desses cânticos, nessas liturgias onde os salmos eram cantados. O momento seguinte, após o cântico dos salmos, é o momento de uma oração de confissão de pecados e intercessão pelos pecadores.
Esse também é o chamado momento da grande oração. Os puritanos muitas vezes usaram esse momento do culto e muitas vezes esse momento foi considerado o momento principal do culto. E era um momento em que um determinado tempo era dado, às vezes um tempo igual ao tempo da pregação da palavra. E aqui, então, uma longa oração era realizada, onde os pecados da igreja eram ali colocados diante de Deus e um suplicar a Deus pelo perdão, pela graça e misericórdia, era então feito pelo pastor, que era o liturgo dessa ocasião. E, em seguida, às confissões de pecados, viu então a intercessão, na mesma oração, pela congregação. Esse momento, algumas vezes, ele foi dividido na liturgia, ou seja, algumas liturgias, nesse momento de oração, separavam a oração de intercessão e, às vezes, somente a intercessão era feita, e outros cultos, outras ocasiões, apenas a oração de confissão era feita e a intercessão, nesse caso, era colocada para um outro momento, ou um outro culto. Então, esse é mais um momento interessante que acontece também nas ordens de cultos em igrejas batistas reformadas ou igrejas reformadas de um modo geral. Após esse momento, um novo salmo era cantado pela igreja. Nós temos, então, o cântico de mais um salmo metrificado. Após isso, novamente, uma oração era realizada, agora pedindo a bênção de Deus pela palavra. E essa oração é a mesma oração por assistência divina que nós vimos no culto, na ordem de culto anterior. Aqui ela é descrita como uma oração pela bênção da palavra. É uma oração onde se agradece pela pregação da palavra, pela oportunidade de ouvir a palavra. Uma oração onde se pede para que a palavra pregada produza fruto na alma daqueles que estão ouvindo ali a pregação, né, sendo alimentados pelo Espírito Santo na pregação. Esse também é um momento importante no culto reformado. Logo em seguida, vem então o sermão, ou a pregação propriamente dita, e aqui nós temos exatamente os mesmos termos anteriores citados no primeiro modelo litúrgico. A exposição da Bíblia. Nós não estamos falando aqui de pregações temáticas, mas de exposições do texto sagrado. Bíblia sendo pregada, explicada, falada às pessoas no seu contexto literário, no seu contexto histórico, dentro de elementos exegéticos muito bem considerados. Era, de fato, uma exposição da palavra de Deus, o sermão puritano no século XVII. Depois da pregação da palavra, vinha, então, uma oração por agradecimento ao Senhor e pelo progresso do evangelho no decorrer das décadas. Essa era uma oração que acontecia logo após o sermão, em que o pastor ele era, então, chamado para, após pregar, orar para que o evangelho, então, possa progredir aonde ele for pregado. Que a palavra de Deus possa vencer todas as barreiras aonde ela for anunciada. Essa é uma oração de agradecimento pela oportunidade e de súplicas pelo sucesso da pregação do evangelho ou o progresso do evangelho quando ele for anunciado. E aí vem, então, mais uma vez, a leitura da oração do Senhor, que é a mesma que acontece aqui em 1564, naquele primeiro modelo litúrgico, só que uma observação importante. Nessa ordem de 1641, nessa ordem de culto escocesa, a oração do Senhor poderia acontecer no começo do culto, isto é, após o badalar dos sinos, a oração do Senhor era proferida, era lida, e só então havia a oração de aproximação ou de invocação a Deus. Depois da leitura da oração do Senhor, vinha então a leitura do credo apostólico mais uma vez. Essas leituras do credo e da oração do Senhor, elas não eram explicadas. Elas eram simplesmente lidas, apresentadas. As pessoas, nesse momento, nesse período, elas tinham um acesso muito fácil ao credo, conheciam o credo e não se havia a necessidade de explicá-lo no culto público. Ele era apenas lido.
Então, depois temos aqui, mais uma vez, um salmo sendo cantado. Observe que nessa ordem litúrgica, nós temos 3 salmos que são cantados. Deixa-me conferir aqui. Salmo metrificado, depois da leitura do Antigo e Novo Testamento. Depois da oração de confissão, mais um salmo é cantado. E no final do culto, antes da bênção, mais um salmo é cantado. Esse modelo escocês, de 1641, apresenta 3 salmos cantados na liturgia. O modelo primeiro, de 1564, também escocês, do livro de ordem comum do culto a Deus, 2 salmos são cantados. O primeiro salmo é cantado após a oração de confissão e o último salmo é cantado antes da bênção final. Então, esse segundo modelo, ele termina com a bênção, assim como o modelo final, o modelo primeiro que nós apresentamos, termina com a bênção. É o agradecimento final a Deus pelo culto e o pastor abençoando o rebanho após o culto. Depois disso, o culto está encerrado.